Foi. Aleluia. Tu és santo, Deus. Aleluia. Que maravilha. Espírito Santo, que a tua presença nesse lugar, Senhor. Queremos sentir o teu toque, papai. Aleluia, Jesus. Oh Deus, como é bom estar na tua presença. Ah, Espírito Santo, como é bom te sentir. Como é bom, Espírito Santo, seu habitar dentro de mim. Ah, Espírito Santo, obrigado por fazer parte da minha vida. Você pode falar isso para ele aí? Vamos entrar numa conexão com ele? Você aí no seu lugar aí, comece a falar com ele aí. Comece a falar com o Espírito Santo aí. Ele está dentro de você, ele está contigo aí. Ele é quem conduz o seu dia. Ele é quem conduz os seus passos. Você está feliz? Você falou com ele hoje? Você está com oportunidade. Se você não falou com ele hoje por causa do tempo, da correria, por algum motivo, mas agora você aqui está com esse tempo que você veio aqui para falar com ele. Ele quer falar contigo. Ei, começa você sentindo aí, começa falando com ele. Feche seus olhos. Você que está aí ainda, que está chegando, vamos entrar nessa atmosfera bem maravilhosa aqui. Essa conexão maravilhosa com ele. Ele essa noite está lhe dando essa oportunidade de você falar com ele aí. Aí no seu lugarzinho mesmo aí. Porque não adianta você ficar olhando para o irmão, vendo um movimento. Se conecte com ele aí, fale com ele, feche seus olhos, fale com ele nesse momento. Porque pede para fechar os olhos não é religiosidade, mas e sim, porque não vai tirar sua atenção olhando algumas pessoas que estão chegando, porque os irmãos estão chegando. E comece a chamar aí, Espírito Santo, fala comigo. Diga para ele aí, Espírito Santo, fala comigo, fala no meu íntimo. Eu quero ouvir a tua voz. Fala aí que quer ouvir a voz dele, que ele quer falar contigo. Ele quer entrar assim, ó, nos seus pensamentos, nos seus planos. Ele quer ser íntimo de ti. Ele quer estar com essa intimidade. Você quer ser íntimo dele? Porque esse é o nosso propósito, de falar com ele, de orar a ele, clamar a ele. Então nesse momento, muitas das vezes a gente diz, eu saí hoje, fui para a igreja, não senti papai falando comigo, não senti nada. Mas às vezes é porque a gente não se conecta. Mas ele está aqui, ele habita nesse lugar, ele habita dentro de você. Então não tem por que você não conseguir ouvir a voz dele. Ei, eu sinto a presença dele. Essa presença palpável, maravilhosa. Ah, papai, é isso que queremos de ti. É sentir essa presença maravilhosa. É ser acolhido por ti, papai. Toca, Espírito Santo, no teu povo. Toca no íntimo. Nós queremos que o Senhor mexa dentro de nós, para que a gente tenha essa transformação que o Senhor quer que nós seja transformado por ti. Você quer ser transformado por ele? Então adore a ele, fale com ele, deixa ele falar contigo essa noite. Deixa ele mexer no teu íntimo, deixa ele mexer em coisas que às vezes não deixa você se conectar com ele. Tem algo
que muitas das vezes o pecado separa, porque só tem isso que faz separar o Espírito Santo de você. É se você estiver dando legalidade para esse pecado, é se você estiver dando em desobediência a Ele, aí você não vai conseguir entrar nessa presença maravilhosa, nessa conexão de ti com Ele. Mas nada é impossível. Você está com essa oportunidade de estar aí se conectando a Ele. Quando você dá importância para Ele, você imagine como é ruim quando você está falando com alguém e essa pessoa não lhe dá ligança, não está nem aí porque você está falando. Você já imaginou Ele falando contigo e você não está dando nem ligança, não está vendo? Mas Ele fala contigo. Ele fala contigo. Ele fala contigo o tempo todo. Ele está aí dentro de você. Como é bom te sentir, papai. Oh Deus, que a gente venha sair. Muitas das vezes no andar, no caminhar com Jesus, muitas das vezes a gente começa a ficar aquele crente automático. E hoje Ele está convidando para você sair do automático, de você ser aquele crente, aquele servo fervoroso, aquele que veio para entregar a Ele hoje, sempre. Então é isso que Ele quer de mim e de você, que a gente venha sair do automático e a gente venha se entregar para entregar o melhor para Ele. E a forma que nós temos que ir entregando para Ele é nos prostrando a Ele, nos prostrando diante dEle. Papai, nós queremos só o Teu toque, nós queremos isso, te sentir, e nós queremos te adorar e te amar cada vez mais. Então desce, Pai, desce essa noite. Eu sei que o teu fogo e o Teu poder está aqui embaixo nesse lugar, tocando em cada pessoa aqui. Então é isso que queremos, ser tocado por Ti. E essa noite, se eu começo a pegar a gente aqui de dentro para fora e ser tocado e transformado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você se entrega a Ele essa noite. Aleluia, Deus.
os mortos vivem. O nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar,
seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Oh! Será que você pode declarar essa canção essa noite? Declara essa canção com todas as suas forças, porque cadeias estão sendo quebradas aqui neste lugar. Correntes estão sendo quebradas aqui neste lugar. Ei, sabe aquela oração que você faz todos os dias? Sabe aquela oração que você faz pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua vida? Ore agora com todas as suas forças e declare que cadeias estão sendo quebradas, porque tudo aquilo que o inimigo tinha travado nas nossas vidas está caindo por terra hoje, nessa noite. Então comece a declarar há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, e em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. em seu nome eles andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Glória a Deus. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos ressuscitam, Senhor. Poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus, nós Uma cremos. vez, Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Oh, Jesus. Aleluia, vamos continuar adorando a Ele. Poder em teu nome, Jesus. eu vou subir
através do Filho, a glória e majestade do Pai, o eterno. E eu subirei, eu subirei ao monte do Senhor, me derramarei. Eu subirei ao monte do Senhor, eu me derramarei. Eu vou subir ao mais alto monte para contemplar Através do Filho, a glória e majestade do Pai, o eterno. Eu vou subir Ao mais alto monte para contemplar através do Filho a glória e majestade do Pai, o eterno. Então diga: eu subirei. E eu subirei ao monte do Senhor, me derramarei. E eu subirei ao monte do Senhor, eu me derramarei. Vai subir. E eu subirei ao monte do Senhor, me derramarei. Mostra-me tua face, Seus olhos de fogo eu quero ver queimar em mim intensamente. Toca o meu coração com as suas mãos, faz arder no peito uma paixão. Mostra-me tua face, Seus olhos de fogo eu quero ver queimar em mim intensamente. Toca o meu coração com as suas mãos, faz arder no peito uma paixão. E eu subirei ao monte do Senhor e me derramarei. E eu subirei ao monte do Senhor, me derramarei. Está tão perto até
olhos queimem em mim, até me consumir. Eu quero estar tão perto até que o fogo dos teus olhos queimem em mim, até me consumir. Nós não temos medo da profundidade da revelação. Nós não temos medo da profundidade da revelação que os teus olhos podem nos proporcionar. Alto, longe, neste lugar perto de Deus, sobre a rocha Que é Cristo para contemplar. Leva-me a mais alto monte, nesse lugar perto de Deus, sobre a rocha que é Cristo. Eu quero estar ali. Eu quero estar tão perto até que o fogo dos teus olhos queimem em mim, até me consumir. Quero estar tão perto até que o fogo dos teus olhos queimem em mim, até me consumir. Eu quero, diga! Quero estar tão perto até que o fogo dos teus olhos queime em mim, até me consumir. Eu quero estar tão perto até que o fogo dos teus olhos queime em mim, até me consumir. Mostra-me tua face, seus olhos de fogo eu quero ver queimar em mim intensamente. Toca o meu coração com as suas mãos, faz arder no peito uma paixão. Eu subirei ao monte do Senhor, me derramarei. Eu subirei ao monte do Senhor, me derramarei. Na casa do papai é assim. Quem está sentindo estar na casa do papai. Você não vem para cá e volta do mesmo jeito. Você já sabe que ele está na casa, né? Quando ele está na casa é assim. Deus, nós queremos mais de Ti. Deus, essa noite Ele não quer que você seja só cheio. A Bíblia diz: não se embriagueis com vinho, onde há discussão, mas enchei-vos do Espírito. É essa presença que nos
nos fortalece. É essa presença que nos faz caminhar mais uma milha. É essa presença que os que estão lá fora não conhecem essa presença. É essa presença que transforma. É essa presença que liberta. É essa presença que restaura. É essa presença que enche você. E por isso que você é convidado todas as segundas e domingo de estar na casa do Senhor, para buscar a face dele. De casa você já sai cheio, e aqui você transborda da presença dele. É essa presença que todos os dias você pode estar pegando, apalpando, sentindo essa presença. E o melhor lugar para nós estarmos é na presença dele. E esse templo, esse lugar, ele foi feito para nós buscarmos a ele, para nós sentirmos a presença dele. Esse lugar que foi feito para nós fortalecermos, para nós crescermos como igreja, para nós buscarmos a face dele, para nós sentir a presença, para nós ser tocado por ele, para nós receber a palavra dele. Esse lugar, esse templo foi feito para mim e você adorar a ele, exaltar a ele, sentir a presença dele. Os que ficam em casa, deixa de receber, deixa de sentir. Mas você que está aqui essa noite, você sente essa presença. Aí você diz: valeu a pena eu não ficar em casa, valeu a pena eu não ficar assistindo televisão em casa, valeu a pena eu vir para a casa do Senhor, porque o melhor lugar é nós estar na casa dele, adorando a ele, louvando a ele e exaltando o nome dele. Diga assim: Senhor, obrigado pela tua presença, porque todas as vezes que eu venho aqui, diga assim, porque todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto a tua presença. Às vezes, se você vier aqui e não sentir a presença dele, não é porque ele não está na casa, porque ele nunca faltou um culto, ele nunca faltou uma oração, ele nunca faltou um culto de segunda, um culto de quinta, um culto de domingo. Todas as vezes que você vem, ele está aqui. Tem vezes que eu sou o primeiro a chegar, mas quando eu chego ele já está aqui. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Olhe para esse irmão bem lindo que está do seu lado e diga: o melhor lugar para nós estarmos é na casa do papai, na casa do Senhor. E é isso que eu quero falar essa noite, porque tem muitas pessoas, irmão, que estão desistindo de ir para o templo, de ir para a casa do Senhor. Mas o melhor lugar para nós aprender, para nós receber a palavra, para nós ser corrigido, para nós receber a presença, para nós ser tocado, o melhor lugar é esse.
Imagine, você já sentiu a presença dele. Você já falou com seu irmão. Você já conversou com seu irmão. E agora o mais importante também, que é você ouvir a palavra dele. E o lugar de ouvir a palavra é aqui na casa do papai. Lugar, o templo do Senhor, foi feito para mim e para você se reunirmos como igreja e adorar Ele. O povo passou 400 anos no Egito, como escravo, não tinha oportunidade de adorar o Senhor, servindo a Faraó, trabalhando como escravo, e não tinha a oportunidade que eu e você tem hoje. Então certa vez Deus levantou Moisés como libertador daquele povo, e Deus liberou uma palavra para Moisés e disse: Moisés, vai lá até Faraó e diga ao meu povo, e diga a Faraó que libere o meu povo para que me adore. Então, uma das coisas que Deus quer para mim e para você é que nós adoramos a Ele. Por isso que quando você vai lá em João capítulo 4, versículo 23, 4, diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando você vai para Atos capítulo 17, a Bíblia diz que nós fomos feitos com um propósito. E qual é esse propósito? De buscar a face do Senhor. Agora, como é que nós vamos buscar a face do Senhor? E o que nós devemos fazer para buscar essa face? Precisamos se esforçar, porque não é fácil. No mundo atual que nós estamos vivendo, você trabalha, que tem de trabalhar, com as correrias do dia a dia, mas nós não podemos esquecer da prioridade principal, que é buscar a face do Senhor. Mas para nós buscarmos a face do Senhor, nós precisamos ir para o templo do Senhor, para buscarmos, para adorarmos, para sentir a presença dEle. E eu quero falar um pouco sobre o templo. Eu quero um pouco falar hoje sobre a igreja do Senhor, o lugar que Deus preparou para mim e para você adorar Ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 1. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Presbítero, e Eclesiastes fica depois de quem? Depois de Gênesis, depois de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Amém? A Bíblia diz assim, e que nós precisamos entender, porque tem muitas pessoas que comparam a casa do Senhor com a sua casa, e tem muitos que dizem: eu não vou mais para a igreja porque agora eu vou adorar o Senhor em casa. Completamente errado. Ninguém cresce só, ninguém avança só, mas tem os critérios, e nós precisamos entender que aqui é o lugar da presença do Senhor, aqui é o templo do Senhor, aqui é o lugar de nós tememos, aqui é o lugar de nós sentimos, aqui é o lugar de obediência, de fidelidade, aqui é o lugar que nós sentimos, e nós precisamos ter temor quando chegar na casa do Senhor, reverência, entendeu? Nós precisamos ter reverência quando nós entramos na casa do Senhor. Então o que é que Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem
que fazes mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque muitas vezes nós pensamos que nós vimos aqui para o templo, muitas vezes você diz, eu vou para o templo porque eu tenho de conversar com fulano. Eu vou para o templo porque eu tenho de falar com alguém. Não, hoje eu vou porque eu tenho de resolver com um irmão ou com a irmã lá. Ei, irmão, mas nós precisamos entender que o objetivo de nós virmos para o templo, a prioridade é ter temor a Deus e buscar a face do Senhor. E quando nós entramos no templo, na casa do Senhor, nós precisamos ter reverência, porque não é qualquer lugar que você está entrando. Você precisa ter temor. A Bíblia diz que tem de ser poucas as tuas palavras, porque você vem mais para ouvir do que mais para falar. Presbítero, aí agora quer dizer que nós vemos para a igreja e nós não podemos falar sim. Mas às vezes, irmão, a presença de Deus está tão apalpável, às vezes você nem fecha os olhos, e às vezes você fica olhando para o irmão da frente, para o irmão do lado, para o irmão de trás, e às vezes, e a presença do Senhor tomando de conta do lugar, enchendo o irmão, enchendo a irmã, enchendo o outro, e você o quê? Olhando para um lado, olhando para outro, e não se concentra. E tem muitas pessoas que entram na igreja, que na verdade nós entramos na igreja para sentir, para ser tocado, para sentir a glória, a presença dele, para nós ser transformados, para nós ser restaurados, porque nós precisamos e necessitamos, e o objetivo de mim, de você, de vir para cá, Senhor, é para isso, é para buscar a face dele. Mas imagine, você chega na casa do Senhor e o louvor está tocando e você conversando, a presença do Senhor tomando conta de você, preocupado com as outras coisas. A presença do Senhor toca no irmão, toca no outro, faz no irmão, e você o quê? Preocupado com as outras, conversando. E tem muitas pessoas que vêm e ficam assim e voltam para casa do mesmo jeito. E tem muitas pessoas que o culto está rolando e ele está olhando para o relógio, às vezes o culto não termina. Mas quem vem para adorar, mas quem vem para receber, quem vem para ser tocado, mas quem vem para receber, ele sai cheio, ele não volta para casa do mesmo jeito. Porque a casa do Senhor é o lugar da presença. Esse lugar foi feito para nós adorarmos a Ele. A prioridade aqui para mim e para você é Ele, porque é Ele que transforma, é Ele que restaura, é Ele que muda a minha e a sua vida. Então nós, quando entramos na casa do Senhor, nós precisamos ter reverência. Nós precisamos entender. E tem muitas pessoas que ele passa o dia todinho com o celular na mão. Entenda o que eu quero falar para você. Ele tem a oportunidade de passar o dia todinho com o celular, mas o culto está rolando, o louvor está rolando, a palavra está rolando, e a pessoa não tira o olho do celular. Como é que essa pessoa vai ser tocada? Como é que essa pessoa vai sentir presença? Que ele está com foco numa coisa e o foco na outra, priorizando uma e priorizando outra. Nós não podemos desviar dois senhores. Ou você adora a Deus ou você não adora. E o que mais você tem de entender, que o que mais você precisa entender e compreender, que o inimigo, que ele mais quer tirar seu foco. O que o inimigo mais quer é que você venha que você não venha para a igreja, mas já que você veio para a igreja, o propósito do inimigo é que perder sua atenção, tirar sua atenção. É botar você para conversar com o outro, é botar você para olhar a mensagem no celular, é para tirar sua atenção, é para que você não ouça a palavra, é para que você não adore, para que você não receba a presença dele.
irmão, esse horário de culto, esse horário da palavra, que nós saímos da nossa casa para nós adorarmos o Senhor, é para adorar Ele, é para priorizar Ele, é para sentir a presença dEle. Então por isso que a Bíblia diz: guarda-te teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não é só o teu pé, e inclina os teus ouvidos a ouvir, não a ouvir o teu irmão, porque depois que termina o culto você pode ouvir o seu irmão, depois que terminar o culto você pode ler as mensagens, depois que terminar o culto você pode tirar o seu celular do bolso. Mas entenda, irmão, a hora do culto, a hora do louvor, a hora da palavra, precisa estar focado. Você precisa entender que a prioridade, você saiu da sua casa, a prioridade é você receber. Porque a casa do Senhor, irmão, ela é lugar de transformação, é lugar de milagres, é lugar de libertação, é lugar de transformação. Mas para nós recebermos o milagre, receber a transformação, nós precisamos estar focados. Eu digo a você, irmão, que nós precisamos ter reverência, porque a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso é reverência. Isso é, você precisa ter reverência, não presbítero, mas você entender que você está na casa do Senhor. E não jogar papel para todo lado, não jogar copo para todo lado, porque é a casa do papai. A nossa casa, que aqui e acolá, a pessoa faz assim. Mas a casa do Senhor é totalmente diferente, é lugar de reverência, é lugar da presença. Então a casa do Senhor é lugar de nós descobrirmos o nosso propósito. Nós vimos aqui para receber a palavra e descobrir e entender o propósito que Deus quer para a nossa vida através da palavra. Então imagine Isaías capítulo 6. Isaías com os lábios impuros e habitava no meio de um povo de lábios impuros, mas a Bíblia diz que Isaías decidiu ir para o templo. Mesmo com o pecado que Isaías estava, mas ele decidiu ir para o templo. Porque tem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja porque eu caí, eu falhei, eu errei, eu fiz isso aqui, e o inimigo fica botando coisa na cabeça dele, e ele diz: não vou mais não, a luta está grande, a batalha está grande. Mas é aí que nós precisamos entender, é aí que nós temos de entender que nós precisamos ir. E Isaías foi sim para o templo do Senhor. Isaías capítulo 6. E ali Deus visitou Isaías. E quando Isaías sentiu a presença do Senhor, quando Isaías sentiu aquela glória, aquela presença do Senhor, a primeira coisa que Isaías falou foi confessar o seu pecado. Porque, irmão, quando nós estamos na presença do Senhor, é que nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores. Então o que é que acontece? Quando Isaías sente a presença, a glória do Senhor, na casa do Senhor, o que é que Isaías diz? Senhor, eu tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo que tem os lábios impuros. E o que é que acontece? Ele está dizendo onde era o pecado dele. Ele está confessando. Porque para nós fazer o propósito, e nós chegar ao propósito, a primeira coisa, nós temos de conhecer os nossos erros. Porque muitas vezes nós viemos com a vontade de só adorar, de só louvar, mas às vezes tem algo dentro de você que você precisa confessar, que você precisa colocar para fora, para que a presença te visite, para que Deus reconheça o teu coração. Porque Isaías, ele falou logo, ele disse: o meu pecado é na minha boca.
é nos meus lábios. E a Bíblia diz que o anjo pega uma brasa e ele não joga no pé de Isaías, ele não joga nas mãos de Isaías, porque o pecado de Isaías era onde? Na língua, era na boca. E depois que ele confessa, o seu pecado, ele encontra o seu propósito. E sabe qual foi o propósito de Isaías? Que é um propósito para mim e para você de anunciar as boas novas. E se você conhecer a história de Isaías, a Bíblia diz que Isaías passou um certo tempo pregando as palavras do Senhor. Aleluia. Isaías pregou um certo tempo a palavra do Senhor, sabe como? Nu. A Bíblia diz com as nádegas de fora. Isso é, não pelado definitivamente, mas com uma cueca que deixava suas nádegas de fora. Mas quando Isaías ele confessa o seu pecado, aí o que é que Deus disse? Quem eu enviarei? Aí Isaías, depois do pecado confessado, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Porque a casa do Senhor é o lugar de você descobrir o seu propósito. A casa do Senhor é não só lugar de adoração e de louvor, mas lugar de você confessar, de você abrir seu coração, de você dizer: Deus, eu estou aqui, mas estou passando por isso e por isso. Deus, eu estou aqui, mas o meu pecado é isso, é isso. Deus, eu estou aqui, mas a minha falha é essa. Então me toca, que com certeza Ele vai tocar em você. Então a casa do Senhor é um lugar de eu e de você descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida. A casa do Senhor é o lugar de milagre. Quem aqui já não recebeu milagre, irmão? Todos nós, se você olhar, você já recebeu um milagre. E o lugar de receber o milagre é aonde, irmão? Na casa do Senhor. A Bíblia fala em Atos 3 que tinha um homem aleijado, que ele não conseguia andar e as pessoas traziam ele para a porta do templo. Aquele homem, ele estava tão acostumado de pedir esmolas, de estar naquele tempo todas as vezes pedindo esmola, que provavelmente ele nem pensava mais em ser curado, porque era muito tempo, irmão. Porque quando você quer uma coisa, ou quando eu ou você quer alguma coisa, você clama, você pede aquilo. E aquele aleijado, ele não estava pedindo milagres. A Bíblia diz que ele estava o quê? Pedindo esmola, porque ele já estava acostumado de tanto pedir esmola. Não era só 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, que aquele homem estava acostumado só a pedir esmola, na porta do templo. E ele só entrava para o templo se alguém conseguisse levar ele. Mas como o local certo dele pedir esmola era na porta do templo, então toda pessoa que entrava e saía passava por ele. Então a Bíblia diz que João e Pedro, na hora da oração, que eles iam para onde? Para o templo. Porque o templo é o lugar de milagre, irmão. O templo é o lugar de transformação. Então a Bíblia diz que na hora que eles iam para a oração, aonde? No templo. E quando eles chegam no templo, está aquele homem
não pedindo milagre, mas aquele homem pedindo esmola. Já pensou, irmão? Porque você ir para a casa do Pai, você vai atrás de um milagre, sim ou não? Mas as pessoas traziam aquele aleijado e colocavam ele na porta do templo para ele pedir esmola. Porque se aquelas pessoas que levaram ele para o templo tivesse fé, o que era que eles iam dizer? Você vai ficar aí e você não vai pedir esmola não, você vai pedir um milagre, porque aí é a casa de Deus. Não é isso, irmão? Porque quando você convida uma pessoa para a igreja, é porque a pessoa vem para a igreja atrás de um milagre, atrás de uma libertação na sua vida, uma libertação na vida do filho, do esposo ou da esposa, ou ambas. Você nunca vai convidar uma pessoa para ir para a igreja para ela pedir esmola. Você vai fazer isso? Não. Mas as pessoas traziam ele para pedir esmola. Então quando João e Pedro vêm, o que é que ele diz? Ele pede esmola. Mas o que é que Pedro e João diz? Fitando os olhos nele, e disse: não tem ouro nem prata, mas levanta aí, anda. Por quê? Porque a igreja, irmão, ainda continua sendo um lugar de milagres. E não é só os milagres que você já contemplou, irmão. Tem milagres ainda para acontecer na tua família. Tem milagres ainda para acontecer no meio da tua parentela. Tem coisas ainda extraordinárias para Deus fazer ainda na tua vida e na vida da tua parentela. Sabe por quê? Porque você está aqui, porque você está perseverando, porque você está no ambiente, no lugar de milagres. Então milagre ainda que você não contemplou, ainda você vai contemplar. O filho ainda que você não tem, Deus vai te dar, porque você está num ambiente de milagres. Quantas mulheres aqui na igreja já, que vinha pelejando, que vinha lutando para ter filho, e fazia exame, fazia aquilo, e quantas mulheres Deus não abriu a madre aqui nessa igreja? E não é só isso, irmão. Se tem uma área da tua vida, se você está necessitando e precisando do milagre, você está no lugar certo, você está no ambiente certo, você está perseverando no lugar certo, porque na hora certa, no tempo certo, o milagre vai bater na tua porta. O que você precisa é perseverar. Por quê? Porque a igreja continua sendo lugar de milagres, o lugar de transformação para mim e para você. Mas tem muitas pessoas que não entendem, e não reconhecem, e não vivem, e não contemplam o milagre, e desistem. Um dia vem, outro dia não vem. Mas eu te digo a você, quer viver e contemplar os milagres? O melhor lugar é aqui. O melhor lugar é estar na casa do papai. Terceiro, a casa do Senhor não é a mesma coisa da sua casa. Teve muitas pessoas que começaram a andar comigo, teve muitas pessoas que até pregou para mim, teve muitas pessoas que até foi um exemplo, um testemunho para mim, do Evangelho, de servir a Cristo, pessoas que eu olhei assim para a vida dele, e tive como exemplo para mim, e dizer bem assim: rapaz, como é que pode uma pessoa dessa, que era pior do que eu, que eu olhando para os olhos desse, eu era perdido, esse homem era perdido mais duas ou três vezes mais do que eu,
E esse homem está na igreja agora, e Deus transformou a vida dele. Então, se Deus transformou a vida dele, Ele pode transformar a minha vida. Mas não sei o que é que aconteceu, e provavelmente nós sabemos o que é. Quando o homem tira o foco de Deus, quando o homem tira da vida dele a presença de Deus e coloca outras coisas no lugar, ele perde o foco, ele perde a direção, ele perde o alvo. Quando o homem tira Deus da prioridade da vida dele, ele perde o foco, ele perde o alvo. Então essas pessoas depois estavam dizendo: não precisa ir para a igreja, agora eu vou congregar em casa, agora eu vou buscar em casa. Irmão, isso é uma investida de Satanás para tirar você da presença de Deus. A sua casa é totalmente diferente da casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de comunhão, é lugar da presença, é lugar da glória dEle, é lugar de arrependimento, é lugar de salvação, é lugar de libertação. E na sua casa é diferente. Por quê? Você chega na casa do Senhor e você joga sapato por todo canto. Você chega na casa do Senhor e joga camisa por todo canto. Você chega na casa do Senhor e joga meia para todo canto. Você chega na casa do Senhor, é totalmente diferente da sua casa, irmão. Porque na sua casa, em vez de quando você tem discórdia com sua esposa, ou a esposa com seu marido, ou ninguém aqui, os casais não brigam aqui, ou não discute, ou às vezes não tem discórdia. Será que é só na casa do presbítero que em vez de quando tem uma discórdia entre casal? Será que é só o presbítero que em vez de quando discorda algumas coisas com a diaconisa Fábia? Não para brigar, né? Mas é diferente, irmão, porque aqui e acolá na sua casa tem discórdia. Sim ou não? Às vezes ou com sua esposa, ou às vezes com seus filhos. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando a perfeição. Mas não compare a sua casa com a casa do Senhor. Esse blá 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 de dizer que não vai buscar em casa, que não precisa para ir para a igreja, isso é história do diabo. Eu digo: opa, cuidado, meu querido. Porque o lugar de transformação, o lugar de milagre ainda é a igreja. Foi lá que eu tive a minha e a sua vida transformada, e agora você está dizendo isso? Não, eu não concordo com você não. E não concordo de você pregar para as outras pessoas e sair. Sabe por quê? Porque se saiu da igreja para dizer que vai congregar em casa, não tem um que fique em pé. Não tem um que fique em pé, irmão. Porque a casa do Senhor é totalmente diferente da sua casa. A casa do Senhor é lugar de presença, é lugar de reverência, é lugar de você buscar a face do Senhor, é lugar de adoração. Está certo que a sua casa adora, mas totalmente diferente. Na sua casa você tem relação com a sua esposa, mas na igreja é o lugar que foi separado para mim e para você adorar o Senhor. A igreja é lugar onde você ora, é lugar onde você clama e Deus ouve a sua oração. Aqui é o lugar onde você clama e Deus ouve. Você sabia, irmão, que até as nossas lágrimas que nós choramos na presença do Senhor, o anjo vem e pega aquela lágrima? A casa do Senhor é um lugar onde você clama e Deus ouve o seu clamor. Naquela época, as pessoas
de ano em ano que ia para Jerusalém adorar o Senhor. Porque o templo era em Jerusalém. As pessoas passavam um ano para ir adorar o Senhor em Jerusalém. E conhecemos a história de uma mulher chamada Ana. Que essa mulher, a Bíblia diz que Deus tinha fechado a madre dela. E a coisa mais complicada para uma mulher naquela época é ela não ser uma mãe de família, é ela não gerar filho, é ela não poder dar um filho ao seu marido. E o mais terrível é ela não poder gerar o filho para o seu marido. E era permitido, se a mulher fosse estéril e não pudesse dar um filho ao marido, o que era que a lei permitia? Ele podia ter outra mulher. Já pensou, irmão, a angústia de Ana, de não poder dar o filho ao seu marido, e ser obrigado o seu marido ter outra mulher? E essa mulher, ela gerava filhos. E essa mulher não era amiga de Ana. Toda vez que Penina tinha um filho, ela zombava de Ana. E toda vez que Ana ia para o templo, ela zombava de Ana. As mulheres que não tinham filho naquela época eram uma mulher desprezível para a sociedade. Porque ela não podia gerar filho. E o povo de Israel tinha de crescer. Quanto mais filho para aquela época, para os pais, seria melhor. Mas imagine, Penina tinha filho e Ana não tinha filho. E além de Penina ter filho, ela zombava de Ana. E cada filho que nascia era uma zombação de Ana. Mas a Bíblia diz que um ano, Ana decidiu ir, mas Eucana, para onde? Para o templo do Senhor. Fazer o que, presbítero? Jogar diante de Deus a sua preocupação, a sua amargura. Jogar diante de Deus aquele sofrimento que ela estava. Jogar diante de Deus as suas preocupações. Então o que é que acontece com Ana? Ana decide ir para o templo. E lá ela faz uma oração a Deus. Se você quiser ler depois, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10. A Bíblia diz que Ana faz uma oração a Deus, irmão. E o sacerdote naquela época era o sacerdote Eli. E quando Ana estava ali, não gritando, mas provavelmente sem nem força para orar. Porque às vezes nós chegamos assim no templo, porque nós não somos de ferro, nós somos carnais. Não é toda vez que nós vemos para cá cheio, transbordado. Não é todas as vezes que você vem aqui todo estruturado. Não é todas as vezes que você vem para cá alegre. Mas às vezes você vem triste. Às vezes você vem amargurado. Às vezes você vem, às vezes até pensando em desistir. Às vezes amargurado. Às vezes até com raiva de alguém. Mas você veio. Mas você está aqui. Porque aqui é o lugar que Ele ouve o teu clamor. E Ele conhece teu coração. Então o que é que acontece? O sacerdote Eli daquela época, ele pensou que Ana, por estar falando, conversando com Deus, desabafando, falando o sofrimento dela, diante de Deus, o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Disse: mulher, tu não ainda deixou
esse teu vinho. Aí ela disse: eu sou uma mulher amargurada de espírito, e eu não estou embriagada. Aí o que é que o sacerdote Eli diz? Que Deus conceda a tua petição, o teu clamor. Agora imagine, irmão, algo extraordinário. O que mais Ana queria? Era o que mais Ana queria? Um filho, irmão. Sim ou não? Porque a outra tinha, ela não tinha. Ela não podia gerar o desejo do seu marido, que era ter um filho. Então o que mais Ana queria era ter um filho. Mas sabe qual é a oração de Ana? Ela disse: Senhor, se o Senhor me conceder um filho, esse filho, eu vou só ser mãe, mas o Senhor, eu vou entregar ele nas suas mãos. O sonho de Ana era esse, o sonho de Elcana era Ana ter filho. Mas quando Samuel nasceu, sabe o que foi que Ana fez? Quando o menino desmamou, Ana disse: Senhor, esse menino é teu, porque eu prometi, e eu de maneira nenhuma podia ter filho, porque a minha madre era fechada, mas foi o Senhor que abriu, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que fez eu gerar, então eu vou dar esse menino ao Senhor. Isso irmão, é reconhecimento. É reconhecer o que Deus fez na sua vida, é reconhecer o que Deus transformou a sua vida, é reconhecer o milagre, é reconhecer as grandezas que Deus fez e que Deus ainda tem para fazer na sua vida. É você reconhecer, irmão, porque eu digo a você, não sei se só foi eu que cheguei nessa igreja com o meu casamento estruturado, com minha vida destruída, a minha vida espiritual, emocional, e foi aqui que eu encontrei refúgio, e foi aqui que eu encontrei solução para a minha vida, e foi aqui que eu encontrei refúgio, e foi aqui que eu encontrei alegria, porque a alegria do mundo lá é falsa. Foi aqui que eu fui abraçado, porque o abraço do mundo é falso. Foi aqui que eu encontrei meus irmãos e minhas irmãs. E foi aqui que eu fui cuidado, e foi aqui que eu fui discipulado, e foi aqui que eu fui amado. Então eu sou grato a Deus de estar hoje aqui. E a minha forma de gratidão, de agradecer a Deus, é se vir no templo do Senhor. Quando eu chego na igreja, muitas vezes o Senhor Raimundo está ali me esperando. Mas sabe o que é que eu gosto, irmão? Sabe o que é que eu gosto? Eu gosto de chegar o primeiro aqui na igreja. Eu não sei como é que tem muitas pessoas que só chegam na metade do louvor, só chegam na hora da palavra. Eu não entendo isso, irmão. Porque se eu perder 1 minuto ou 2 minutos do louvor, porque quando eu chego aqui nem culto nem palavra tem, mas eu quero chegar primeiro, porque é para Ele. Ajeitar uma cadeira é para Ele, cuidar de um banheiro é para Ele, tudo que você faz aqui é para Ele. Isso aqui não paga nem 1/3 do que Ele fez por você. Então aqui é o lugar, irmão, de nós clamarmos e Ele ouvir. Mas aqui é o lugar de nós sermos gratos a Ele pelo que Ele fez na minha vida e na sua família e o que Ele ainda tem para fazer. Aqui ainda continua sendo o lugar de nós agradecermos a Deus todos os dias. Aleluia. Mas precisamos entender, a casa do Senhor não é lugar de você ficar na janela ou em cima do muro. Entenda, a casa do Senhor
É lugar de tudo que eu estou falando aí a você. Agora, a igreja do Senhor, não é lugar para você estar em cima do muro. Não é lugar para você estar na janela. A casa do Senhor e servir ao Senhor não é lugar de brincadeira. Porque o diabo não gosta, não. O diabo não brinca de ser diabo. Servir ao Senhor não é servir a dois senhores. Servir ao Senhor não está em cima do muro ou está na janela. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 20, versículo 9. Coloca aí Atos capítulo 20, versículo 9. Vamos ler comigo? Atos capítulo 20, versículo 9 diz assim: E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porque quem está em cima do muro, irmão, ele ainda está indeciso. Quem está em cima do muro, ele ainda não tomou a decisão certa. Quem ainda está em cima do muro, irmão, uma parte está do lado de Deus, outra parte está do lado do diabo. E quem está em cima do muro, ele está provável ou ir para o mundo ou se vir a Deus. Quem está em cima do muro ainda não tomou a decisão ainda. Tem uma história que diz que a pessoa estava em cima do muro, e de uns lados estavam os demônios, e do outro lado estavam os anjos do Senhor. E os anjos do Senhor, pula para cá, pula para cá, pula para cá. E os do lado do demônio, tudo caladinho. Aí o cara disse: por que é que os anjos estão gritando para eu pular, para eu passar para o lado deles, e vocês estão aí calados? Ele disse: porque você está em cima do muro. E em cima do muro é mesmo que está servindo a nós. Então o que é que acontece? Eutico não estava focado na palavra. Eutico estava na janela. E quem está na janela e quem está em cima do muro, irmão, ele olha para os dois lados. Ele olha para o mundo e olha para a igreja. E quem está na janela, ele olha para a igreja e ele olha para o mundo. E nós precisamos tirar o nosso foco, os nossos olhares das coisas do mundo, porque a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem nada do que no mundo há, porque quem amar o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos tomar a decisão, e a decisão certa é servir ao Senhor e sair de cima do muro. Porque eu que estava sentado naquela janela, com foco numa coisa, um foco noutra, e ele, o que é que ele cai? Ele cai do terceiro andar, e ele cai morto. A Bíblia diz que ele cai morto. Porque, irmão, quem não presta atenção à palavra, quem não presta atenção ao culto, fica conversando, fica distraído, vai para um lado, vai para outro, não fica no canto certo, está num canto, está no outro, está conversando com um, está conversando com o outro, ele não está prestando atenção no culto. E quem está em cima do muro está sujeito a uma morte dessa, uma morte espiritual. A pior morte do ser humano, irmão, é a morte espiritual. É o homem morrer sem Deus.
Então Eutico se encontrava assim, indeciso. Mas nós estamos na igreja, irmão. Nós tomamos a decisão certa de servir ao Senhor. Esse mundo não tem mais nada para oferecer para mim e para você. Enquanto você fica em cima do muro, você deixa de viver as coisas grandes, as coisas extraordinárias que Deus tem para você. Enquanto você fica em cima do muro, você deixa de viver o melhor de Deus. Enquanto você fica em cima do muro, os seus propósitos, o seu chamado fica mais longe de você. Enquanto você fica em cima do muro, Deus não sabe de qual lado você está. Enquanto você fica em cima do muro, você serve como pedra de tropeço para a vida das outras pessoas. Porque quando você fica em cima do muro, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Quando você fica em cima do muro, uma hora você está servindo a Deus, outra hora você está fazendo a vontade do diabo. E além de coisas piores, as pessoas que olham para você, a sua família, os seus filhos, os seus vizinhos, que vê você andando para a igreja e outro dia está na festa. As pessoas que vê você na igreja e outra vez está em cima do muro. Uma vez está falando a verdade, outra vez está mentindo. O que é que as pessoas olham para você, vê como pedra de tropeço e diz: eu não vou para a igreja para viver como esse ali, não. Ainda serve como pedra de tropeço para a vida dos outros, irmão. Deus não chamou nós para nós sermos pedra de tropeço. Deus chamou nós como tochas, como luz acesa nessa geração. Deus chamou eu e você, irmão, não foi para ficar na janela ou em cima do muro. Deus chamou nós com um propósito, de nós incentivar as pessoas até Jesus. Deus chamou eu e você com um propósito, de nós ser luz na vida das pessoas. Deus não chamou eu e você para ser pedra de tropeço. Deus não chamou nós para ser pedra de escândalo. Deus chamou nós para nós sermos trevas. Deus chamou nós para ser luz. Deus chamou nós para nós sermos exemplo. Deus chamou eu e você para nós ser luz para essa geração. Deus chamou eu e você com esse propósito de você levar as pessoas até Cristo, não de você tirar as pessoas para colocar em cima do muro. Deus não chamou você para você estar em cima do muro. Ei, Deus não chamou você para você estar na janela. Presbítero, por que a minha vida não anda? Se ficar em cima do muro, a vida não anda. E outra coisa, quem anda em cima do muro, ele está sujeito a cair. Quem anda em cima do muro está sujeito a cair. Quem está na janela está sujeito a cair. Mas quem está edificado sobre a rocha, a Bíblia diz: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, ele será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem que ouve as minhas palavras e põe ela em prática, ele vai viver o melhor de Deus. E Isaías 1,19 diz: se me deres ouvidos e me obedeceis, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para mim e para você. Entenda, o melhor dessa terra é para mim e para você. Os melhores empregos dessa terra é para mim e para você.
As coisas melhores de Deus que tem nessa terra é para mim e para você. Se você não estiver vivendo o melhor de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é de você. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Será que você entende o tamanho dessa promessa? Sabe o que é as bênçãos do Senhor correndo atrás de você? Sabe o que é os milagres de Deus correndo atrás de você? Sabe o que é as bênçãos do Senhor correndo atrás de você? Mas sabe por que as bênçãos do Senhor não chegam na vida das pessoas? Porque fica em cima do muro, não tomam uma decisão. Sabe por que as pessoas não estão vivendo o melhor de Deus? Falta de reverência, falta de temor, falta de vigilância. Vigiai e orai, porque o Satanás, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa vos tragar. Se o caminho é estreito e a porta larga, desce de cima do muro e vem viver o melhor de Deus. Você pode ficar de pé? A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 4, versículo 13: apega-te à correção e guarda, porque ela pode ser a tua vida. Apega-te à correção e guarda, porque ela pode ser a sua vida. Reverência. Reverência quando você chegar na casa do Senhor. Reverência a Ele, porque você sai da sua casa com isso, com reverência. Não é viver de todo jeito, não é andar de todo jeito, não é estar conversando o que o mundo conversa, porque o mundo nunca vai ser um exemplo para mim e para você. O mundo nunca vai ser luz para mim e para você, mas nós seremos essa luz para o mundo. Nós somos a candeia. Nós somos essa luz que precisa brilhar. Você precisa entender isso no seu espírito. Você precisa chegar aqui e sentir a presença. Você precisa chegar aqui e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa descer do muro. Você precisa tomar uma decisão hoje na sua vida. Por quanto mais você demora, mais as bênçãos do Senhor ela fica longe de você. Eu não sei qual é a sua decisão hoje, mas você que está em cima do muro, não tomou uma decisão ainda. Eu queria que você conversasse com Deus aí, assim como Ana conversou com o Senhor e disse: Senhor, eu preciso mudar. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder glorioso sobre a vida. Algo queima dentro de mim, algo que eu não posso explicar. É como se eu sentisse dentro de mim algo novo despertar. Faz algo novo na vida dela. Algo queima dentro de mim. Ela seja tocada essa algo noite pela que eu tua não presença. posso explicar.
É como se eu sentisse dentro de mim Não seja eu, algo mas seja o novo Senhor. despertar. E de repente eu sinto teu vento soprar, Senhor. a Toca, tua glória inundando o lugar. Toca, Senhor. A atmosfera começa a mudar e o céu desce. De repente eu sinto teu vento soprar, a tua glória inundando o lugar. A atmosfera começa a mudar e o céu desce. Toda ansiedade eu te dou uma ordem. Desce. Senhor, toca nela. Que ela sinta a tua presença, que ela seja tocada essa noite. Ela não volte para casa no mesmo. O céu descer e a tua glória me inundar, espaço em mim não haverá, só quero ser cheio. E quando o céu descer e inundar este lugar, o medo aqui não haverá, só quero ser cheio. Quando o céu descer e a tua glória me inundar, espaço em mim não haverá, só quero ser cheio. Quando o céu descer e inundar este lugar, derrama da tua glória, derrama da tua presença. Ela sente o teu toque. Sopra com a tua glória. Tira todo o peso. Lança fora. Lança fora. Lança fora. Quando o céu descer e a tua glória me inundar, espaço em mim não haverá, só quero ser cheio. Quando o céu descer e inundar este lugar, o medo aqui não haverá, só quero ser cheio. E quando o céu descer e a tua glória me inundar, espaço em mim não haverá, só quero ser cheio. Quando o céu descer e inundar este lugar, o medo aqui não haverá, só quero ser cheio. Se ele seja tocado pelo peso da tua glória, pelo peso da tua glória, sopra sobre ele a tua presença. Ele sai daqui cheio do teu fogo. Ele sai daqui, ele está na tua glória, o lugar de adoração, o lugar de transformação, o lugar de transformação, o lugar de restauração, o lugar do teu fogo, o lugar do teu fogo. A atmosfera começa a mudar e o céu desce. De repente eu sinto teu vento soprar, a tua glória inundando o lugar. A atmosfera começa a mudar. De repente eu sinto teu vento soprar, a tua glória inundando o lugar. A atmosfera começa a mudar e o céu desce. De repente eu sinto teu vento soprar, a tua glória inundando o lugar. A atmosfera começa a mudar e o céu desce. Sopra Deus, alabraxou, rabaxou, desce.
E quando o céu descer, tua glória inundar, espaço em mim que não haverá, só quero ser cheio. E quando o céu descer, inundar este lugar, aqui não haverá, só quero ser cheio. Há um fogo que desce, um fogo que desce, um fogo que desce, um fogo que desce, um fogo que enche, e enche, e enche, e enche, e enche, e enche, e enche. Alabraxo, alabraxo, que a tua glória me inundar, espaço em mim não haverá, só quero ser cheio. Seja cheio. Quando o céu inundar este lugar, o medo aqui não haverá, só quero ser cheio. Sinto fogo, 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 toda ação maligna, todo o poder das trevas, toda ação maligna, todo o poder das trevas, Senhor, Ele está na tua casa, lugar de transformação, Ele está na tua casa, lugar de mudança, Ele está na tua casa, Senhor. Vai na autoridade do nome de Jesus, quebra toda maldição, Senhor. Vai em nome de Jesus, fecha os olhos dele para o mundo, Senhor. Vai em nome de Jesus, fecha os olhos dele para o mundo, Senhor. Vai na autoridade do nome de Jesus, quebra todas as forças do maligno, Senhor, sobre a vida dele. Vai na autoridade do nome de Jesus, arranca, Senhor, arranca todo o desejo, todo o desejo perecido, arranca, Senhor, arranca, Senhor, arranca, Senhor, transforma, Senhor, liberta, Senhor, restaura, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder sobre a vida deles. Ele sinta a tua glória, ele sinta a tua presença, ele sinta o teu toque, ele sinta a tua presença. Vai em nome de Jesus, começa a visitar ele, começa a visitar ele, começa a visitar ele, começa a visitar ele, em nome de Jesus. Lugar, o medo aqui não haverá, só quero ser cheio. Com a tua presença, Senhor. Manifesta o teu poder sobre eles. Em nome de Jesus. Toca neles, Senhor. Toca neles, Senhor. Ele sinta a tua presença. Ele sinta a tua presença. Vai em nome de Jesus. Enche ele do teu espírito. Enche ele. Ele está na tua casa. Ele está na tua casa. Lugar da tua presença. Lugar da tua presença. Lugar da tua presença. Lugar da tua presença. Então sopra do teu espírito sobre eles. Sopra do teu espírito sobre eles. A atmosfera começa a mudar. Sopra do teu espírito. O céu desce. De repente eu sinto teu vento soprar, a tua glória inundando o lugar, a atmosfera começa a mudar e o céu desce. Levante suas mãos para o alto. Arabaixo. Algo profético aqui essa noite. Ana saiu de casa angustiada e ela decidiu ir para o templo. Mas Ana não queria voltar para casa do mesmo jeito. Eu não sei qual é o seu pedido, eu não sei qual é o seu desejo.
Mas eu queria que essa noite, se é no seu filho, se é no seu esposo, se é numa irmã sua, ou se é no parente seu, ou se é em você. O sacerdote daquela época era Eli, e o sacerdote aqui é o presbítero José. Eu quero que você faça um pedido ao Senhor. Um pedido ao Senhor. E esse pedido que você vai pedir ao Senhor, você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu só saio hoje daqui com a vitória. Eu não vou voltar para casa do mesmo jeito. Diga assim: Senhor, eu estou na tua casa, um lugar de clamor, um lugar da tua presença. E você diz: Senhor, meu pedido é hoje. E eu, como sacerdote dessa casa, eu digo que o Senhor conceda essa noite a você o seu pedido, em nome de Jesus. E você faz assim, ó. Diga assim: eu recebo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.